Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começando mais uma live matinal, né? Nosso encontro todas as manhãs de segunda a sexta-feira para esse nosso bate-papo gostoso, não é? Esse nosso encontro matinal. Neto, bom dia, Aline, bom dia. Onde aqui nosso encontro, nós falamos a respeito de temas variados, não é? E nesta semana estamos falando de síndromes, não é? Já falamos da síndrome de Peter Pan, aquele que não quer tornar-se adulto, já falamos sobre a síndrome de Pinóquio, que é o mitômano da mentira. Hoje vamos falar da síndrome de Wendy. Síndrome de Wendy é uma síndrome interessante também. Gi Souza, bom dia. Conectar Terapias, bom dia também. O tema de hoje é igualmente interessante. Não é? Esta semana, então, resolvemos trazer as síndromes mais comuns com as quais nos deparamos na clínica, nos deparamos no dia a dia. Sabe aquele zelo excessivo com o outro, aquela preocupação excessiva com o outro, aquele quase anular-se para o outro, preocupar-se com o outro, assumir responsabilidade do outro? Pois é, síndrome de Wendy. Vamos falar sobre este tema hoje, tá bom? Se quiser mandar aquele aviãozinho, convidar as pessoas para estarem conosco, se você conhecer alguém também que pode ter essa disfunção, não é? Do quase anular-se ou anular-se para cuidar do outro, convida para vir com a gente, tá bom? Gi Souza, terapeuta sexual, bom dia, deve ter um consultório lotado, né, Gi? Leima também, muito bom dia, bom dia, bom dia. Bom, o que é a síndrome de Wendy? Vamos trazer tecnicamente, fiz aqui algumas anotações para a gente entender, depois entrarmos no debate, tá bom? Se você quiser fazer perguntas, fazer algum depoimento, fique à vontade, é muito interessante que discutamos isso, não é? Porque é muito comum, né? E a pessoa sofre muito em função disso da síndrome de Wendy, tá bom? Então, é também conhecida como complexo de Wendy, né? É um tipo de transtorno mental e também é social, que vai acabar por interferir nas relações desta pessoa. Cassiana, bom dia também. O problema, então, é conhecido por afetar em grande parte as mulheres. Mas, no entanto, há também registros, inúmeros registros de homens que são acometidos por esta síndrome de Wendy, né? A psicanálise ela vai transformar-se, portanto, numa das melhores ferramentas para tratar desses pacientes que têm uma preocupação excessiva, demasiada com o outro, praticamente assumindo essa responsabilidade pela vida do outro. O outro está sob meus cuidados, o outro está sob minha responsabilidade. Tudo o que acontecer com esse outro será de minha responsabilidade. É uma hiperproteção, aquela galinha de asa aberta que não deixa o pintinho sair debaixo da asa de forma alguma, porque se qualquer coisa acontecer com ele, eu me sentirei responsável por isso, né? Parece que estamos falando de um amor excessivo, enfim, mas é mais do que isso, né? Extrapola esse limite de amar simplesmente. É um cuidar, é um zelar, é um acolher, é um tornar-se responsável, é quase aquilo, como que ter numa redoma para que eu assuma a responsabilidade pelo sucesso, ou a culpa pelo fracasso deste outro, não é? Trata-se de uma síndrome, portanto, de uma disfunção, não é? Então ela é caracterizada pelo zelo excessivo com pessoas, não é? O nome dessa síndrome de Wendy vem de um personagem, né? Lembra-se que na segunda-feira nós falamos a respeito da síndrome de Peter Pan, naquele mesmo conto, não é? De Peter Pan, tem uma narrativa de Wendy, como lá na ficção, evidentemente, como então neste filme, como nesta do personagem de Peter Pan, Wendy estava presente, a pessoa que sofre deste complexo não permite o outro sofrer. Então estamos começando a entrar numa questão mais técnica, mais profunda. Você cuidar de uma pessoa, cuidar do seu filho, cuidar do seu marido, cuidar do seu irmão, da sua mãe é uma coisa, mas o desejo de não permitir que o outro sofra, assumindo a responsabilidade, impedindo praticamente que o outro se torne independente. Então você praticamente domina, praticamente você comanda a vida do outro, que tem que ser do jeito que você quer, porque você sabe o que é melhor para esse outro. Você decide
o que esse outro deve fazer. Se não for por aqueles caminhos que você predetermina, as coisas podem dar errado. E para não assumir a culpa, depois você praticamente comanda, como se mantivesse o outro numa rédea, percebe? Numa cordinha para que o outro faça exatamente aquilo que você quer. Eu não estou falando aqui de narcisista, não é isso que estou falando, tá? Vamos entendendo aqui, vou trazendo alguns pontos técnicos para entendermos que há uma diferença do narcisista com aqueles que sofrem desta síndrome de Wende, tá bom? Não é qualquer pessoa que este paciente, que este portador da síndrome de Wende, ele vai ter este cuidado excessivo, não é? Apenas com pessoas que ele ama. Então já temos aqui uma característica. As pessoas que este portador da síndrome de Wende ama são os alvos principais, são os alvos primeiros desta pessoa. O desejo, então, de proteger seus afetos faz com que esse indivíduo desenvolva uma relação quase que maternal. Assim, é mais comum que a síndrome das relações amorosas, porém, qualquer laço familiar, da mulher, da mãe para os filhos e da mulher para o esposo. Portanto, esta síndrome de Wende, ela vai exacerbar este instinto maternal, não é? O instinto de mãe é proteger a cria, o instinto de mãe é proteger os filhos, é amar, é acolher, é prover, é dar o colo, é dar afeto, é dar o carinho. Então, esse instinto maternal, repito, que pode acometer homens também, faz com que haja uma exacerbação deste carinho, exacerbação desta proteção. Então, o significado real da síndrome de Wende faz com que este paciente venha assumir a culpa, responsabilidades de outra pessoa. Então veja que, Sandra, bom dia, minha querida, faz com que esta pessoa, então, portadora dessa síndrome ou dessa disfunção, ela assuma a culpa pelo feito do outro, a responsabilidade de outras pessoas, ou seja, este outro faz alguma coisa errada, então este portador da síndrome vai querer assumir esta culpa, vai querer assumir a responsabilidade deste outro. Então perceba que trata-se de uma gravidade. A princípio, o intuito desse comportamento é proteger e evitar que as pessoas amadas, essas pessoas protegidas, evidentemente, venham a sofrer frustrações ou decepções com dificuldades da vida. Bem, aqui nesse ponto nós poderíamos trazer várias considerações, não é? O Freud vai trazer que nós devemos, enquanto pais, castrar nossos filhos. Castrar nossos filhos significa o seguinte: impor normas, impor regras, impor limites. Isso pode, isso não pode, isso é possível, isso não é possível. Enfim, para que o filho exatamente entre em contato com a perda, entre em contato com a decepção, entre em contato com as frustrações, entre em contato com a realidade da vida. Já o portador da síndrome de Wende vai querer evitar este sofrimento, querer evitar que a pessoa se frustre. Então é um caminho inverso daquilo que propõe o Freud, que é castrar para que esta pessoa torne-se independente enquanto adulto, para que esta pessoa saiba lidar com perda, saiba que a vida lá fora tem muitas dificuldades. Nós temos abordado esses temas aqui nessas lives, nesses encontros matinais, não é? O que é que faz um grande marinheiro? Um grande marinheiro não se faz em mares calmos, mas em mares revoltos, em ondas gigantescas, onde o marinheiro precisa ter habilidades, precisa enfrentar a adversidade, enfrentar a dificuldade para tornar-se um bom marinheiro, um bom condutor daquele seu barco, daquele seu navio, não é? Agora, se eu evito isso, se eu quero que ele tenha uma vida absolutamente tranquila, sem problemas, sem frustrações, sem dificuldades, eu estou prejudicando este outro, tirando do outro a capacidade, a habilidade, a oportunidade para se desenvolver, para aprender exatamente a lidar com aquela dificuldade. Então perceba que o portador da síndrome de Wende, há uma confusão de amor, há uma confusão de proteção, mas eu estou, na verdade, cerceando este outro de caminhar por si. Percebe, meu querido, minha querida, que há uma confusão nesse sentido. No geral, então, esta vontade de proteger, de zelar, de agradar, proteger,
zelar, ou seja, cuidar, evitar problemas, evitar que qualquer coisa ruim o afete, não é? De proteger as pessoas mais próximas, evidentemente tem uma motivação. De onde vem essa motivação, não é? Por que eu ajo desta maneira com as demais pessoas? Por que eu tenho esse comportamento? Ora, nós podemos entender então, se nos reportarmos a ferida emocional da rejeição, aquela criança que eventualmente tenha o sentimento de rejeição, a rejeição dos pais, rejeição da sociedade, rejeição da escola, rejeição aí por um certo subgrupo ao qual ele pertenceu na infância, faz com que ele venha a desenvolver, ou pode fazer com que ele venha a desenvolver este instinto, esta necessidade de cuidar do outro para sentir-se pertencido, para sentir-se também importante, para sentir-se acolhido, para sentir-se amado, não é? Portanto, quem vive a síndrome de Wendy, ele vai se sacrificar grandemente para atender a essa necessidade e expectativa do outro. Leão, bom dia. Mário Henrique, bom dia. A ideia, então, do instinto maternal, a qual estamos nos referindo aqui na live de hoje, é de que a mulher tem um papel de cuidadora, não é? Então, a mulher, nós sabemos que a mãe, ela tem um papel de cuidadora, né? No lar, na casa, enfim, mesmo independentemente se fica em casa, trabalha fora, não importa, não é? Ela vai, esse instinto, então, o papel de mãe vai acabar por reforçar. Eu repito, geralmente é nas mulheres, um grande percentual, embora se perceba em alguns homens também essa síndrome de Wendy, nós podemos perceber que a maioria esmagadora, mais de 95%, são observadas em mulheres, né? Então, o desgaste mental deste paciente, ele vai se agravando, porque a preocupação dele deixa de existir em relação a si, mas sempre para este outro que hiperprotege, além de comprometer outras relações pessoais. É evidente, porque ele está unicamente pensando nesta pessoa, na hiperproteção desta pessoa. Não é rara a situação em que as mulheres, elas se privam por completo de todos os prazeres da vida para manter o bem-estar desta outra pessoa, tá? Então vou trazer aqui algumas características, e é importante que você observe em você mesmo, observe em outras pessoas, observe na irmã, observe na tia, ou se sua mãe age assim, ou se uma amiga age assim, ou se você mesma age assim, não é? Ou se você mesmo age assim, para procurar ajuda psicológica, porque você pode estar se anulando a favor desse outro. Então, algumas características são sentimento de culpa sempre que algo dá errado. Por exemplo, é comum, se alguma coisa der errado na sua casa, você se sente culpada. Porque eu me omiti, porque eu não fiz, porque eu não trabalhei, porque eu não fui atrás. Deu errado alguma coisa com essa pessoa, você se sente culpada porque você baixou a guarda e não prestou atenção naquilo que estava acontecendo com aquela pessoa. Com o seu marido deu alguma coisa errada, você se sente culpada. Então, principalmente aquele alvo que o portador da síndrome Wendy tem, de cuidar, de zelar, de proteger, de colocar aquela pessoa numa redoma, se algo der errado com aquela pessoa, imediatamente vai sentir-se culpado por não ter feito alguma coisa ou por ter contribuído na cabeça dela para que aquilo acontecesse. Eu permiti, eu não observei, eu não estava presente, eu não estava lá. E é por isso eu não consegui evitar, ou eu não pude evitar, eu fui relapsa, eu fui omissa, e por isso aconteceu esta coisa ruim com esta pessoa amada. Outra característica é o sentimento de inferioridade diante das pessoas. Então, o portador da síndrome Wendy, ele vai sentir-se um pouco inferior também em relação a outras pessoas. Porque outras pessoas conseguem cuidar e serem libertas, ter liberdade, serem felizes, atuarem na sociedade. E ela não, ela fica ocupada o tempo todo pensando nisso, em proteger esta pessoa. Ela se anula praticamente para cuidar desta pessoa amada. Há uma diferença grande. Então ela vê outras pessoas com vida, entre aspas, normal, ela se sente inferior. Então há um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de limitações nas suas habilidades. Percebe, meu querido, minha querida, como isso vai se agravando com o tempo? Vejo muito as mães que atendo. Algumas dizem
que têm medo de serem julgadas pelas escolhas erradas dos filhos, pois já ouviram, a culpa é sua. Exatamente, Conectar Terapias. É dessa síndrome que estamos falando, a síndrome de Wendy. Este medo, você percebe como isso está presente na clínica? E é preciso um cuidado muito especial para tratar desses casos. Vamos falar um pouco mais adiante, né? E é bom ter aqui alguém com experiência para podermos, então, compreender as implicações disso. Eu vou me sentir culpado pelas escolhas erradas que meus filhos vierem a fazer. Você percebe como isso é grave e essa pessoa vai sentir isso, então, além deste sentimento de culpa quando alguma coisa der errado com o filho, por exemplo, vai sentir-se inferior por não ter conseguido evitar essa coisa errada, essa escolha errada do filho também. Outra característica importante é o medo e insegurança com relação às próprias relações pessoais. Passa então a ter medo, a ter insegurança de relacionar-se com o marido, relacionar-se com a esposa, relacionar-se com a própria família, relacionar-se com amigas. Passa a ter medo porque vai assumindo uma culpa antecipada se algo der errado, porque algo pode dar errado. Então o seu foco maior é aquela pessoa amada, esta hiperproteção, esta asa aberta o tempo todo que não deixa o pintinho sair de baixo. Se o pintinho não sair de baixo, não vai aprender a ciscar, não vai aprender a fugir dos predadores, não vai aprender a enfrentar as intempéries e assim por diante. Então o Freud vai dizer claramente que é preciso submeter aos nossos filhos, às crianças, a aquele período de castrações, da imposição de normas, regras de limite, entender que há chuva, que há sol, que há frio, que há calor, que há planície, que há montanhas, que há, enfim, dificuldades lá fora e que ele precisa aprender a enfrentar tudo isso. Já a portadora da síndrome de Wendy, ela vai hiperproteger, assumindo esta responsabilidade, não é? E sentindo-se culpada caso não consiga. E por estas razões vai ter um isolamento e distanciamento em circunstâncias aleatórias. O medo de que dê errado faz com que ele evite ir até lá. O medo de que não dê certo, a pessoa cerceia a própria iniciativa. Os filhos, por exemplo, vão, pai, vai ter um torneio da escola, mãe, vai ter um torneio da escola e vamos ficar alguns dias. Não vai, porque vai dar errado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e depois eu vou me sentir culpada, você quer acabar com a minha vida, e papapá. Por quê? Porque a pessoa estando longe, ela não consegue controlar. Entende essa preocupação? Num primeiro momento, a vontade de dizer, pare de ser boba, pare de ser idiota, permita, você não enxerga que seu filho precisa, sua filha precisa sair, precisa aprender, precisa experienciar a vida lá fora, não é? Porque a pessoa não enxerga, ela tem essa disfunção, ou essa síndrome de Wendy, não é? Que ela sente-se responsável, absolutamente responsável, e sentir-se culpada se algo de errado vai acontecer com esta pessoa. Outra questão é irritabilidade e picos de ansiedade sem razão aparente. Olha só aqui uma das características que nos ajuda a identificar a síndrome de Wendy. Como essa pessoa vive preocupada em proteger o outro, vive preocupada em não permitir que o outro sofra, vive preocupada por não querer assumir uma culpa por coisa que nem aconteceu ainda. Se meu filho fizer uma escolha errada, se meu filho for provocado lá fora, se meu filho brigar lá fora, fica tão preocupada que vai despertar picos de ansiedade sem razão aparente. Ora, o próprio ansioso, nós já sabemos que a pessoa que tem alguns momentos de ansiedade, ele fica pensando no amanhã, e se não der certo, e se por acaso eu não passar no concurso, se por acaso furar um pneu, se por acaso... São aquelas ansiedades naturais, normais, que antecedem um feito, por exemplo. Jane Pereira Franco, bom dia também para você, minha querida. Então é normal. Mas o portador da síndrome de Wendy, ele é tão preocupado em hiperproteger, em zelar por este outro, este amor excessivo, que ele acaba tendo uma ansiedade, uma certa cronicidade de ansiedade,
porque as coisas nem aconteceram ainda e ele já teme que aconteça, porque eu já sei que serei o culpado. Você consegue entender o quanto sofre esta pessoa? O quão não é feliz, ou quão ele fica pensando o tempo todo neste outro, na hiperproteção? Então esses picos de ansiedade, sem razão aparente, não aconteceu nada ainda. Não há um fato, não há uma evidência, mas ele supõe que vai acontecer algo errado e ele vai sentir-se culpado. Já se culpa antes mesmo de algo acontecer. Então você percebe que não estamos falando naquelas questões narcísicas, não é isso. É uma síndrome, é uma disfunção. Não é aquele controlar narcísico, aquele eu querer, né? Quem vem lá de alguma fixação na fase anal, que nós já conhecemos mais comumente na clínica, não é isso. Aqui é diferente, é outra questão. Eu estou me anulando completamente, e não falo em assujeitamento de Lacan também, nem de alienação. Eu falo de uma síndrome, uma disfunção, praticamente que eu sou obrigado a ficar o tempo todo, 24 horas por dia, atrás, seguindo os rastros dessa pessoa amada, para evitar que qualquer adversidade aconteça. É complexo isso. Comportamento do medo, a rejeição, a hipernicidade e sempre cuidar de zelar pelo outro. Exatamente, aqui, exatamente. Nós trouxemos aqui no início e você complementa agora. É sempre assim, este excesso com o outro vem lá da ferida emocional, da rejeição, da não aceitação, faz com que desenvolvamos esta característica, não é? Por exemplo, quais características comuns que podemos trazer aqui para o cotidiano? Superproteção, é o super proteger este outro. Esta não é proteger, super proteger, super proteção. Baixa autoestima. Ora, se eu não tenho a certeza, se eu não tenho a convicção, se eu não tenho digamos assim, a convicção mesmo de que a castração precisa ser feita, a imposição de normas, regras precisa ser feita, eu acabo por assumir isso. Em consequência, como já dissemos lá no começo da live e agora, é uma questão muito clara, né? É uma característica clara de pessoas com rejeição. Apego excessivo a esta pessoa. Apegar-me a alguém é normal, é natural, numa relação amorosa, numa relação de amizade, numa relação de trabalho, enfim, mas este apego excessivo o excesso pode ser uma característica também. Uma sensibilização, uma convivência que é sufocante, né? Por coisas corriqueiras, por exemplo. A pessoa se sente sufocada por pequenas coisas que acontecem com esse outro. O outro levou um tropeção, por exemplo, ou como diz no interior de São Paulo, trupicão, não é? Levou um tropeção. A pessoa imediatamente já fica preocupada, fica sufocada, que é um demais, tende a dramatizar, tende a elevar, tende a potencializar, a aumentar a intensidade das coisas deste outro. Porque eu vou me sentir culpado. Porque eu vou me sentir responsável, então eu quero praticamente assumir todas as funções desse outro, não é? Olha que a ferida da rejeição, emocional da rejeição, pode provocar uma pessoa a desenvolver essa síndrome de Wendt, não é? E por nem sempre conseguirem essa superproteção, ninguém consegue o tempo todo super proteger esse outro, não é? Ninguém vai conseguir, acaba então por desenvolver ansiedade e depressão, por óbvio, porque é impossível controlar absolutamente o tempo todo este outro dia e noite, 24 horas por dia, em qualquer lugar que este outro esteja. Então, vai desenvolver aquela ansiedade por não saber onde está, não saber o que está acontecendo, não saber com quem está relacionando, não saber o que está fazendo, com quem está interagindo, enfim. E acaba, este momento, este quadro de ansiedade pode levar a uma depressão. E a depressão pode levar a lugares que nós já conhecemos bem. Não é? É a partir então das consultas com o psicanalista, psicólogo, enfim, que o paciente vai descobrir o que ocasionou esse complexo. É claro, então, que nós sabemos que vem da rejeição pela experiência clínica, nós sabemos que isto, em grande parte, com quase absoluta certeza, tem a ver com a rejeição. A rejeição
Maria Henrique, vamos trazer uma live sobre esse tema, tá bom? A partir da rejeição dessa pessoa. Entende? Essa pessoa sentiu-se rejeitada, sentiu-se não amparada, sentiu-se não protegida, sentiu-se não querida, sem o colo, sem o amparo, enfim. Então há uma percepção da criança de rejeição, fui rejeitada. Transforma-se, portanto, todo o excesso esconde uma carência. Tudo que eu faço em demasia é para suprir um vazio, para preencher um lugar que ficou vazio ao longo de minha vida. Então, uma pessoa rejeitada tende a hiperproteger, tende a hiperacolher, tende a assumir a responsabilidade do outro. Então, estamos falando de uma questão muito profunda de quem é acometido por essa síndrome, quem vive a síndrome de Wende. É muito importante nós, terapeutas, prestarmos atenção nisso e temos habilidades para ajudar a essas pessoas, não é? A se libertarem desta prisão, deste lugar de sofrimento, mas elas não percebem que estão sofrendo, não percebem que estão praticamente anulando-se para o outro e de que a sua criança pode eliminar o sentimento da rejeição de outra forma, com terapia, com diálogo, com autoconhecimento, com autovaloração, com novas inserções, com novas relações, atividades e assim por diante, não é? Então, é muito importante o desenvolvimento pessoal e a valorização do ser individual. Essa pessoa precisa entender-se capaz, entender-se competente, entender que é preciso libertar este outro para que eu me liberte, que é preciso permitir que este outro caminhe para que eu consiga caminhar, que este outro se enxergue para que eu consiga me enxergar. Então, esse acompanhamento nas psicoterapias, nas terapias, a psicanálise tem ajudado muito. Claro que a psicologia também, outras terapias também têm ajudado, não é? Certa vez me perguntaram sobre, professor, a terapia tal funciona? Outros perguntam, eu estou pensando em fazer tal terapia, funciona? A pergunta é a devolutiva, você gosta? Dá resultado para você? Sim, então funciona. Não há um único caminho para se chegar a um mesmo lugar, que é o bem-estar, o autoconhecimento, a satisfação, a felicidade, a alegria, a minimização dos sintomas de ansiedade, da angústia, do vazio, enfim, de algumas neuroses. Não há um único caminho. É claro que eu falo da psicanálise, porque eu sou psicanalista, sou professor de psicanálise, evidentemente, então eu falo com certo domínio. Eu não conheço outras terapias, mas sei que funcionam. Eu sei que são eficientes, porque eu acolho, eu vejo pacientes, nós conversamos muito a respeito disso. Então, não há de se dizer, tem que ser este tipo de tratamento, este tipo de abordagem. Outras abordagens podem funcionar, e nós conhecemos tantas outras terapias, não é? Esses dias aqui, enquanto eu falava do contato com a natureza, Conectar Terapias diz, eu uso a natureza com meus pacientes, plantas, animais, enfim, tudo isso, outras atividades que envolvam a natureza para os meus pacientes. Claro que funciona. Eu até brinquei, natureza não é psicoterapia, mas é terapêutico, não é? O pedal não é, o rapel não é, trilhas. Há uma série de circunstâncias que nós podemos fazer, atividades que podemos desenvolver, cujos resultados são satisfatórios. É um tratamento longo, claro, são encontros, muitos encontros para que a pessoa se perceba com esta síndrome de Wende ou com outras síndromes também, não é? Bem, meu querido, minha querida, então nessa semana estamos falando de síndromes, já trouxemos a síndrome de Peter Pan, já trouxemos a síndrome de Pinóquio, não é? Peter Pan, aquele que não quer crescer, já trouxemos a síndrome de Pinóquio, ou mitomania, aquele que mente para se fortalecer, para se posicionar, para ser amado, para ser querido. Hoje trouxemos a síndrome de Wende, este hipercuidado com o outro. Vamos trazer também a síndrome de Gray, que é o medo de envelhecer, né? O cuidado excessivo com a aparência e as implicações disso. Vamos trazer também o síndrome de Alice, vamos falar a respeito dessa disformia, desse descontentamento com o corpo, tudo desproporcional, não me satisfaço com a minha aparência, enfim, tudo me parece meio disforme, vamos falar de disformia, não é?
vamos trazer também a síndrome do transtorno alimentar. Vamos basear alguns encontros, algumas lives em alguns tipos de síndromes para que possamos nos identificar, nos conhecermos e, é claro, para os terapeutas ajudarem os nossos pacientes, os nossos clientes, tá bom? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso e nos vemos aqui neste mesmo horário às 6h26, de segunda a sexta-feira no Projeto 626. Que seu dia seja maravilhoso e tchau, tchau.